né, nós da Concaf estamos muito felizes de já ter realizado aqui alguns eventos junto com as mulheres do tributário, né? A Ana Cláudia nos apresentou, a Carol Brasil, né, a Fran, entre outras mulheres que estavam algum tempo atrás aqui em Brasília, e que surgiu a ideia de justamente realizar eventos em parceria. Naquele momento, eu nem tinha pensado ainda na questão da Concaf, veio depois e a Concaf está muito contente assim, né, poder participar de um movimento que vem crescendo, mas ao mesmo tempo um movimento que se destaca pela sua eficiência, qualidade, pelo conteúdo, pela técnica de mulheres como vocês, né? A gente observa uma grande evolução da participação das mulheres, não só nos espaços, como também na forma de se posicionar. Eu, há algum tempo atrás, eu participava em alguns eventos e poucas mulheres participavam, poucas mulheres tinham uma desenvoltura grande, porque também me parece que os espaços eram menores, e não que sejam maiores hoje, mas né, tem sido democratizado cada vez mais essa abertura de espaço. E quando nos apresentaram, Mauritano, o movimento Mulheres no Tributário, a Carolina foi bem enfática em dizer que elas não querem competir, elas querem somar e, digamos assim, eu não sei se eu estou certo aqui, mas dividir, né, o espaço com os homens. E nos chamou muito a atenção isso, porque geralmente os movimentos que têm surgido são, em ampla maioria, sempre inserir as mulheres, né, e somente destacar as mulheres de forma justa e legítima. Não estou aqui criticando, muito pelo contrário. Né. Nós temos tido outros contatos com outros grupos também, mas o que nos chamou a simpatia, digamos assim, é essa vontade dos mulheres no tributário de promover os espaços das mulheres, ao mesmo tempo mantendo os espaços, ou digamos assim, não se diria mantendo, mas convidando os homens, né, a colaborar nesse protagonismo dessas mulheres. Então, isso nos foi muito aceito assim de forma simpática, mas rapidamente no sentido de realmente, né, temos que ter mais mulheres trabalhando, atuando na área tributária, como a gente tem tido um grande visto assim um grande crescimento desse tipo de participação feminina na esfera profissional, seja como advogadas, como juízas, como promotoras, como todos os espaços de liderança e destaque que normalmente o homem que ocupava. E também, obviamente, no CARF, né? No CARF, que nós temos aqui duas grandes conselheiras que se destacam pelo seu trabalho, né? Tem frequentemente realizado dois grandes temas na área acadêmica e na área profissional. Então, é uma grata satisfação hoje participarmos com vocês via Concaf, já tivemos outros eventos. Temos outro grande evento preparado aí para novembro. Espero que tenha o mesmo sucesso dos primeiros eventos. E, de minha parte, assim, como hoje, né, presidente da Concaf, nós temos o nosso total e restrito apoio. Temos também algumas informações interessantes, que a própria Ana Cláudia também estava junto conosco, né, quando o presidente do CARF nos comunicou da intenção de formar listas exclusivas só de mulheres para o CARF, pelo menos um percentual destas listas né, sei lá, se 20%, 30%. Eu achei muito interessante, já nos colocamos à disposição de apoios a esse tipo de movimento e de proposta, obviamente, e também que nem eu falei no início, é um movimento que um grande destaque hoje das mulheres na área tributária, crescente, e que a Concaf espera ver cada vez mais mulheres no CARF, né, que é um âmbito predominantemente ainda, né, Ana Cláudia, não sei os números, mas me parece que, não sei se 70% é homem ainda, eu não tenho os números de exatos, mas a Ana Cláudia que estudou de cabo a rabo todas as situações, desculpa a expressão, né, mas o do CAF, ela tem toda os números aqui já registrados, como eu já trouxe em outra oportunidade. Mas o fato é que esse é um movimento que nós apoiamos, que nós firmamos um termo de cooperação técnica com mulheres de tributário, já vamos para basicamente o terceiro, quarto encontro, muito bem, diga-se de passagem, muito bem montado, inclusive pela Ana Cláudia e por vocês, bem estruturados,
com conteúdos e de mulheres que estão dando shows nas suas apresentações. A gente tem aprendido muito com essas mulheres profissionais, e aqui nós trouxemos hoje duas profissionais do CARF para somar com essas informações com vocês e contar um pouquinho da trajetória delas, de como elas ingressaram no CARF, qual a impressão delas no atual momento, né? Se há uma tendência realmente de avançar com esse movimento de mais mulheres no CARF, ou se não, se eventualmente elas têm esse pensamento contrário. Eu acredito que sim, né? Ainda mais quando o presidente tem uma predisposição de colocar a lista só de mulheres. Tem turmas que contam só com homens, ou uma mulher, que eu acho que é o caso da turma da Ana Cláudia. A minha já chegou a contar com 4 homens e 4 mulheres. Então, Wesley, só um minutinho, eu vou só interromper. Luiz Henrique, você pode fechar seu microfone, por favor? Eu não estou como host, porque está gravando em outro computador, não sou eu que sou a host. Só pedir para o pessoal deixar os microfones mutados. Foi, mutou. Desculpa, Wesley, pode imagina. voltar. Então, mas basicamente é isso, essa nossa introdução aqui, a Concar não só avaliza, apoia, como também tem se colocado como instrumento de realização de concretização dessas políticas voltadas mais ao espaço da mulher, a prestigiar ainda mais e dando esse protagonismo, né? Eu acredito que esse é um momento muito importante para a mulher dos últimos 3, 4, 5 anos, em que houve uma quebra de paradigma de muitos setores. Posso estar errado, vocês possam me corrigir, mas é pelo menos como eu vejo. Por exemplo, tenho informações aqui da OAB do Distrito Federal que já contam nos quadros da OAB do Distrito Federal 60% mulheres e 40% homens. Então, esse quadro crescente que a gente vem acompanhando cada vez mais, eu acho que é uma realidade e que a gente tem que não só apoiar, mas também incentivar de uma maneira a mulher estar presente também de forma a trazer e somar para o mundo jurídico tributário, né? Não é só estar presente por estar. Então, esse é uma premissa que me passaram as mulheres tributárias, uma preocupação muito grande com isso, e que penso que é o melhor formato, porque quando você se preocupa com o seu intelecto, com a sua formação, com os quadros que vai te dar visibilidade, essa preocupação, ela resulta em ganhos positivos, e ao invés de querer só o espaço, queremos nos posicionar, né? Obviamente que sempre queremos estar presente nos trabalhos, mas essa preocupação, em primeiro lugar, me parece que fará com que a mulher vai ter muito mais sucesso e êxito, né, nesses cargos de destaques que lhe são possíveis, né? Então é isso. De minha parte, acho que seria isso. Não sei se eu tenho mais a somar. Eu tenho algumas vivências de algumas colegas que né, tiveram ali as suas, digamos, os seus obstáculos para estar em alguns cargos. A gente sabe da dificuldade da mulher que é mãe, da mulher que é profissional, que às vezes tem que abdicar de momentos de estar com filhos. Eu acho que é uma questão importante a se falar também, né? Nem todas têm filhos, mas a gente sabe que as que têm também, me parece que eu só tem ali mais um obstáculo a ser superado. E não é um obstáculo fácil, né? Porque você tem escolhas a fazer. Nem sempre você consegue se dedicar tanto a um espaço ou ao outro e você tem que fazer escolhas. E essas escolhas me parece que está fazendo com que a mulher se coloque no mundo de decisões, né? Decidir para onde eu vou, onde eu consigo chegar, né? E aonde eu vou renunciar, em que momento eu renuncio, né? Eu vi que um especialista falou há pouco tempo atrás, que eu vi na internet, não me recordo o nome, ele cita que né, as nossas vidas são feitas de momentos e escolhas, nem sempre vamos ser 100% na família, no trabalho, no aspecto pessoal, na relação. Então, em algum momento você vai dar mais ênfase e atenção à sua relação pessoal, aos seus filhos ou ao seu lado profissional. E quando você opta por isso, você renuncia a não ser 100% naquele outro, ou 90% naquele outro ambiente. Então, eu vejo que realmente, e vivenciando também uma outra momento, fase da minha vida também, me colocando aqui como uma pessoa empática a essa questão de quem tem filhos, né?
obviamente não excluindo que quem não tem filho também tem todas as suas dificuldades e obstáculos a ser superados, naturais do ser humano, não exclusivamente só da mulher, mas também do homem e da mulher. Então, minhas palavras iniciais são essas. Se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã, então é melhor eu só me recolher aqui a meu espaço masculino de abertura em relação à nossa diretoria, que conta com 3 mulheres, e me parece que em breve teremos uma presidente mulher, né? Fica aí no ar umas possibilidades, mas é uma tendência. Então, desejo aqui que nós possamos firmar e continuar essa parceria para o ano que vem de maneira bem profícua, bem assertiva, tendo ideias, sugestões para o melhor ambiente do direito tributário como um todo. Então, o direito tributário que vive aí um momento muito especial, do meu ponto de vista, em relação a ter uma reforma tributária. Então, nós vemos muitos profissionais ingressando na área tributária de alguns anos para cá. E precisamos de bons profissionais, boas mulheres atuantes nessa esfera. Acho que a doutora Dione acabou de entrar aqui também, uma grande mulher procuradora, e que foi procuradora da Fazenda Nacional, hoje é advogada. Tem muitas histórias de mulheres profissionais, né, que têm a colaborar muito. Já foi palestrante no evento que vocês realizaram com o apoio da CONCAF, e que nós também até sugerimos o nome dela na época, só tende a somar. Eu acho que essa união, essa unção, né, essa sinergia pode trazer questões muito benéficas para as mulheres em especial e para a sociedade, né, que ganha muito com esse olhar mais feminino, essa visão, né, da mulher, porque às vezes o homem ele não consegue ter um tipo de experiência que a mulher pode somar e trazer. E vou dizer, realmente, nós, no meu ponto de vista, não estou aqui puxando saco, nós somos muito limitados, os homens são limitados, né? Nós temos umas limitações que, no campo de visão do todo, no meu ponto de vista, não estou puxando o saco de mulheres, não é essa a minha ideia, até porque eu tenho uma dificuldade enorme de ficar puxando saco. Nós somos limitados, infelizmente, e acho que o reconhecimento é uma forma até de nós melhorarmos, nós como homens. Vou te interromper, Wesley. Pronto, era isso. Acho que não é uma limitação. Eu acho que são características diferentes e a diversidade ela soma, né? Então, por isso que a gente fala que a gente quer dividir o espaço com os homens, né? Não queremos tomar o espaço, e acho que esse é um grande diferencial do nosso projeto também, porque a gente falou desde o início que não queremos bandeiras políticas, nem bandeiras polêmicas, porque às vezes a gente vê a mulherada se matando, os homens fazendo negócio, os homens fazendo networking. Então, a gente está aqui para dividir, como você falou, nós acreditamos na soma, nós acreditamos em agregar, nós acreditamos que tem espaço para todo mundo e acreditamos que essa causa é nossa. Ó, o Fred aqui, amigão também, Thalita vi entrando, tá ali com a câmera ligada também, a Sheila, a Febotinha. Olha, eu acho que essa conexão, assim como a Ana, né, quando a Ana Cláudia nos conheceu, acho que a gente teve uma conexão muito rápida por isso, porque são mulheres que estão dispostas a dividir o seu conhecimento, a compartilhar, que sabem que tem espaço para todo mundo e que estão dispostas a se ajudar. Então, isso é muito maravilhoso, é maravilhoso ter os homens junto com a gente também. A Dione, queridíssima, está com a câmera aí. Então, vou mandar para vocês aqui certinho. E acho que ela está... Até amanhã. A Di, eu acho que tá. Oi, Di, tudo bem? Oi, Di. Bom, vamos lá. Mauritânia também, uma alegria imensa ter você no projeto, ter você participando, sempre vejo você ali ativamente, e eu acho que isso inspira muito outras mulheres também, outras mulheres que estão começando, que muitas vezes têm mais dificuldades em seu caminho. E tem um vídeo que eu gosto muito, que a gente vive falando, que eu já até postei no meu Instagram, que fala do Green Gap, né? E que a gente precisa ver as mulheres brilhantes sendo brilhantes para acreditar que aquele lugar é nosso também. Porque as mulheres elas param de acreditar que elas possam ser presidentes, que elas possam ser CEOs, e vocês estão num cargo também de decisão, né, de opinião, também num cargo que tem voz, e isso é importante, porque enquanto a gente não tiver
um equilíbrio nesses cargos de decisão, as nossas decisões sempre vão ser traçadas por homens. E por mais que os homens tenham empatia, como os colegas, né, que estão aqui hoje, que também abraçam essa causa, é diferente de quem vive aquelas experiências, né? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho também da trajetória de vocês, da visão de vocês, dos desafios de vocês. Mauritânia, se você quiser iniciar, fique à vontade. Tá, muito obrigada, boa noite. Eu agradeço o convite. Prazer em conhecer vocês, assim, tá frente a frente aqui, ainda que pela telinha, né? Mas essa questão de agregar para mim é muito importante e não de competir, porque competição já basta entre mulheres, que a gente sabe que há. E aqui uma ajuda a outra, isso é muito importante. Bom, meu nome é Mauritânia, eu sou goiana e moro em Florianópolis há 13 anos. Eu recebi esse convite como um presente porque o mês que vem eu completo 29 anos atuando exclusivamente no direito tributário. Eu tinha 21 anos e comecei trabalhando como uma mulher. A dona do escritório foi uma das primeiras tributaristas do estado de Goiás e me contratou porque eu tinha experiência em gerenciar muitos processos. Eu estagiei num escritório que tinha mais de 5.000 processos de sistema financeiro de habitação. O boom daquelas revisionais de contrato. Então, eu percorri o nascimento de toda essa legislação tributária, da Lei 9.430, do início do PERDECOMP. Vivi momentos ali em que os contribuintes compensavam mediante decisão liminar. Então, tenho acompanhado e posso garantir a todos, principalmente aqueles que estão começando aqui no direito tributário, nós não temos monotonia, né? São surpresas. E eu enfrentei dificuldades, sim, no início, não só por ser mulher, mas por ser muito jovem. Muitas vezes eu chegava na secretaria das varas e sempre era confundida com estagiária, nunca era tratada como advogada, e tive que, sim, galgar o meu espaço. E independente de ser homem ou de ser mulher, o que nós precisamos hoje são de profissionais competentes no direito tributário. E nós temos muitas mulheres competentes. E essa questão de família, de carreira, sempre foi, né? Ali a gente tem que trabalhar com um equilíbrio, com pratinhos, e também para homens. Eu estava participando de uma live da PET esses dias em que o Maurício estava falando, Maurício Tim, e aquele dia era o dia dele ficar com a criança, e ele estava com o bebezinho no colo. Então, isso a gente já vê uma certa revolução, porque não era comum isso, né? Quando eu comecei no direito tributário, então, era somente eu e a dona do escritório de mulher, todos os outros eram homens. E com relação ao tratamento no judiciário, eu nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Como eu disse, a mulher, muitas vezes ela precisa provar que ela sabe mais, ela estuda mais, ela se dedica mais. E eu venho de uma época em que não tinha tanto, não existiam movimentos como esses, né, do protagonismo da mulher. Então, muitas vezes, se meu filho estava com febre, eu tinha que deixá-lo com febre, com a babá, eu não poderia chegar atrasada porque é mulher, né? Se engravidasse, é mulher. Então, em um outro escritório que eu trabalhei, às vezes tinha algumas brincadeirinhas, aquelas que a gente sabe que são abusos mesmo, mas que hoje, né, a gente precisa esclarecer isso e abrir mais os olhos das mulheres também. Se engravidar, pode ficar em casa, não precisa vir mais. Então, eram brincadeirinhas feitas em momentos de lanche, de coffee,
mas que a gente sabe que realmente era um estigma mesmo em relação à mulher. Mas nós temos superado tudo isso e nessa trajetória eu advoguei 25 anos e após 25 anos eu fui convidada para fazer parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, como julgadora. E aí eu pude estar do outro lado, né? Antes sempre fazendo sustentação oral, trabalhando ali, e praticamente todo esse tempo eu trabalhei na área federal mesmo. Então, a minha ligação foi mais com o CARF. E por tantas vezes antes de uma sustentação oral, né, aquele frio na barriga, uma dor de barriga. Então, para quem está começando, isso é normal. O dia que a gente perder esse frio na barriga, quando for fazer uma palestra, dar uma aula, é porque realmente a gente não tem tanto quanto a responsabilidade que exige para aquele momento. Faz parte e é legal ter esse compromisso, essa responsabilidade. Como professora de pós-graduação, eu atuo há 15 anos, também veio como um convite, porque eu me destaquei no curso de pós-graduação e a coordenação, naquele momento, resolveu me convidar para integrar o corpo de professores. Comecei como monitora das aulas de seminário em Goiânia, né? A nossa coordenadora de Goiânia está presente aqui, muito obrigada, doutora Thalita. E eu vejo que esse protagonismo da mulher é tão somente um restabelecimento. Porque se nós formos olhar a origem do cristianismo, para quem crê, né, na Bíblia, ou mesmo para quem não crê, se for estudar historicamente, Jesus foi um dos que deu mais protagonismo à mulher. A mulher não entrava onde os judeus entravam para fazer suas orações, e Jesus colocou a mulher ali, né? E Jesus, os homens não falavam com mulheres, e Jesus parou e levantou mulheres. Mulheres sustentavam o ministério de Jesus. E no decorrer do tempo, foi havendo essa confusão de papéis em que o homem precisava para mostrar que era mais ou mais poderoso, subjugar a mulher. E não. Como a Carol falou, nós nos complementamos, nós temos características distintas e nós queremos somente o nosso lugar, conquistado com trabalho, com demonstrando que nós também somos capazes e que nós também podemos produzir e produzir de forma muito bem feita, né? Veja que onde tem uma mulher sempre tem uma luz. Essa semana passada eu brinquei com algumas turmas lá do CARF que só tinham meninos, porque as mulheres terminaram o mandato e todos eles concordavam que realmente estava faltando algo na turma, estava faltando mulheres. Então, eu não sei mais o que eu posso falar acerca da minha trajetória. Hoje eu atuo como conselheira do CARF há 5 anos, também sou professora da pós-graduação e como conselheira do CARF eu preciso estar licenciada da OAB, então no momento eu não advogo, né? Se eu fosse contadora, né, Ana Cláudia, eu poderia estar atuando como contadora, mas eu sou advogada. Carol, só fazer um parênteses aqui, né? Esse vasto currículo aí da Mauritânia é algo que não é para todos, né? Eu acho que até para os homens aí é um currículo difícil de alcançar. Mas depois eu gostaria de falar um pouquinho também do que a Concarf tem feito, né? Em prol das mulheres conselheiras, né? Eu acho que é importante também ressaltar essa parte. Só para a gente trazer também um pouquinho do que, como hoje o evento é focado em mulheres tributárias também, CARF e a Concarf, acho que é interessante trazer também. Sim, eu tenho encontrado bastante espaço. Wesley é um apoiador que tem nos incentivado
a, a participar, estar presente, tem nos dado bastante oportunidades, e nós precisamos dessas oportunidades, porque também, como CEOs, como protagonistas, nós também podemos dar oportunidades também para homens, que, de certa forma, às vezes não têm essas oportunidades de, de se sobressaírem, né, no trabalho. Eu acho que é isso. Fica à disposição aí para complementar e para falar mais alguma coisa que seja necessário. Excelente, Mauritânia. Parabéns pelos 29 anos de atuação aí no tributário. Isso que você falou da sua primeira chefe ter sido mulher, estatisticamente a gente consegue comprovar isso, porque as mulheres, geralmente, elas contratam mais mulheres mesmo. No meu escritório eu tenho 9 mulheres, 2 homens, então isso acaba acontecendo na maioria dos lugares, a gente tem essa empatia, conexão. E a outra coisa que você trouxe que eu acho interessante a gente falar é essa questão de equilibrar pratos, né? Eu acho que a vida é muito sobre isso, é sobre equilibrar pratos. Eu falo que eu preciso olhar qual prato está caindo hoje, porque o dia que você conseguiu estudar muito, geralmente faltou uma coisinha no escritório, ou faltou alguma coisa em casa, ou com os filhos, ou vida pessoal, E tá enfim. tudo bem, né, E tá Carol? E tudo tá bem, tudo e tá tudo bem. bem. Eu Ninguém é falo, obrigado a dar conta de tudo a todo momento. Nem homem, eu nem também mulher. acredito em Deus também, e aí eu falo que nas minhas orações eu não falo mais soluciona os meus problemas, eu falo só, por favor, me mostra o prato que está caindo, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar qual é a área que está precisando de atenção. E muitas vezes, eu lembro que numa palestra da Ana Cláudia Tume, ela começou falando sobre isso. Muitas vezes a gente vê as mulheres, a gente está tão acostumada que a mulherada precisa arregaçar a manga e mostrar a força para ser respeitada. Hoje em dia esse cenário vem mudando, mas a gente está tão acostumada, assim, às vezes a ter que ser até um pouco agressiva, que a gente coloca muita potência de um lado e acaba deixando o outro. Então é interessante a gente ver, a gente ter essa troca e para dizer, olha, tá tudo bem, agora tá, né? Tá meio desequilibrado aqui, tá tudo bem, daqui a pouco a gente equilibra e a gente conserta. E o Wesley, aproveito aqui também para agradecer de novo todo o apoio, toda a conexão. O Wesley já vem construindo algumas pontes conosco desde a nossa aproximação aí do primeiro evento, e isso é muito bom, né? Não só as mulheres, mas como os homens também apoiando, sendo entusiastas aí de ter realmente, eu falo que o cenário ideal é um cenário no futuro em que a gente não fale mais nesses grupos de liderança feminina, a gente vai falar só em grupos de liderança, porque acredito que estatisticamente teremos equalizado essa situação. Eu só Vou. gostaria de complementar, Carol, que grande parte de todo o movimento que eu fiz na minha carreira, eu devo ao meu companheiro, porque ele nunca se intimidou com o meu sucesso, com o meu avanço, sempre me incentivou. Ele é o que maior me incentivou. Não, você vai fazer mestrado, você vai viajar toda semana para São Paulo, você vai. Ele sempre agilizava ali toda a parte burocrática para eu me preocupar em estudar, e agora com doutorado. Então, a importância dessa parceria, né? Com Ah, certeza. me permite fazer uma parte, cara. Eu acho que esse é um tema bem sensível e caro para as mulheres, né? Porque me parece que tem alguns homens bem compreensíveis a situação e tem outros que nem tanto. Então, incentivar, fazer cursos, se jogar no mercado de trabalho, me parece que nós estamos numa fase de transição para que o homem se conscientize também e deixe de lado a sua dificuldade de ver o mundo que nós tínhamos sido criados, né? A gente cresceu vendo nossos pais trabalhando e mães lavando louça. E na minha casa, por exemplo, hoje meu pai lava louça, minha mãe trabalha, inverteu tudo. Então, assim, é uma situação que o parceiro faz uma diferença, no meu ponto de vista, para esse sucesso profissional também. Antes da Ana Cláudia falar, eu queria só fazer essa ressalva que é sensível, é caro para a mulher isso também. Escolher um parceiro que seja incentivador e apoiador também não é uma tarefa fácil, me parece. Eu não sou
mulher, é o que eu vejo que acompanha, eu não tenho toda essa legitimidade para falar, mas é o que eu vejo do dia a dia, assim, essa dificuldade maior. Porque nós mesmos temos alguns preconceitos em relação a isso, né? Quando a mulher começa, por exemplo, a ganhar mais que o homem, né? De que maneira nós também vamos nos comportar e de que maneira aquela mulher também vai se comportar para dentro de casa, né? Então são situações que vão além de um perfil profissional, né? Passa por toda uma construção cultural, histórica, dentro de um Brasil que hoje, obviamente, nós estávamos falando em situação de um país democrático. Agora, se nós formos para fora, nós somos extremamente atrasados no mundo, né? E eu acho que quando isso tá tudo bem dentro de casa, o primeiro ponto é isso, né? Você precisa ter do seu lado um companheiro que seja trampolim, que te ajude a crescer, que te ajude a construir os seus sonhos, não âncora que vai te puxar lá para baixo, que a gente vê muitos casos, né? Não, não vai, nossa, que absurdo. E aí, resolvida essa questão, né? Tipo, se dentro de casa tá tudo bem, você tem alguém que te apoia, tem mais um ponto que muitas vezes a sociedade de fato não está preparada para isso. Já me perguntaram, nossa, mas seu marido está sozinho com as suas filhas? Eu falei, oi, gente, ele é o pai delas. Se ele não puder estar sozinho com elas, com quem mais que elas vão poder estar, né? Então, assim, às vezes está tudo bem dentro da sua casa, mas para a sociedade isso ainda é um tabu que tem que ser quebrado e cada um tem a sua fórmula da felicidade, tem que saber o que está bom para você. Mas realmente isso é algo que precisa ser quebrado para as mulheres também terem esse apoio e não ter esse medo do julgamento, porque as mulheres elas sofrem, né, com a síndrome da impostora, depois da maternidade é com a culpa, porque para tudo a gente tem culpa. Então, eu acho que são algumas questões realmente emocionais, não tão técnicas, mas que precisa dessa base para que a mulher consiga atingir o seu potencial total e buscar a sua realização de forma plena. Vou passar para você, Ana, compartilhar aí um pouquinho da sua história, dos seus desafios e da sua visão sobre esse tema. Oi, gente. Acho que a maioria aqui me conhece, né? Fico feliz de ver tantos amigos, tanta gente conhecida aqui assistindo um pouco. Eu tenho uma trajetória, eu acho, uma história de vida que ela é um pouco diferente da maioria. Hoje eu tenho consciência disso e trabalho, acho que, no outro caminho, né? Meu pai e minha mãe, eles se conheceram, eles tinham a mesma função pública, eles recebiam o mesmo salário, eles casaram recebendo o mesmo salário, eles divorciaram recebendo o mesmo salário, e eles vão morrer um dia assim também. Então, eu fui criada numa casa que era zero machista, nunca foi. E até o contrário, assim, meu pai é muito mais. Meu pai cozinha, meu pai é consumista, meu pai adora, vamos gastar dinheiro no shopping, vamos, meu pai gosta de cozinhar. E minha mãe não, ela não é muito dessa parte. Então, eu cresci num ambiente que é diferente da maioria dos ambientes. Só que eu não tinha necessariamente essa noção que eu tinha uma realidade ali que não necessariamente ia refletir meu ambiente de trabalho, não necessariamente ia refletir o ambiente que as pessoas estavam. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a conviver com outras mulheres, que eu comecei a ter essa consciência, que nem todo mundo tinha necessariamente esse par de igualdade, né? E eu lembro que eu tinha até uma colega na faculdade que ela não passou na prova da ordem na primeira oportunidade, e o pai dela disse que ela era uma imprestável. E, ao mesmo tempo, o irmão dela não fazia faculdade, porque achava a faculdade algo muito chato. Então, eu conheci algumas pessoas que viviam uma realidade que você fala, como assim, né? E era o caso dessa menina que estudava comigo, fazia direito na faculdade comigo, e na casa dela, ela não passou de primeira na ordem, ela era uma imprestável. O irmão dela não estudava, porque é chato, e estava tudo ok. Então, eu comecei a ver que existia uma necessidade também da gente olhar pelas outras mulheres, pelas pessoas que estão ao nosso lado e que também merecem ter esse ambiente de igualdade, do mesmo conforto de entrar num ambiente e não achar que alguém vai te olhar diferente porque você é homem, porque você é mulher, que ninguém vai desafiar a sua decisão, no caso do CARF, porque você é um homem ou porque você é uma mulher, e que a gente vai estar sendo visto num pé de igualdade. Então, acho que foi num momento assim que o Mulheres no Tributário surgiu na minha vida e eu acho que eu abracei de uma forma muito grande, que eu acho que faz muito sentido para mim, né?
E eu comecei a trabalhar uma consciência de que a gente merece ter essa igualdade, a gente merece ter essa visão neutra, e a gente merece dizer quem a gente é pela nossa competência também. Cada um dizer qual é a sua competência. A competência do fulano é aquela, da fulana é aquela, e está tudo bem. E a gente vai somando, vai agregando e vamos buscando. A gente não tem tudo, né? Que é isso que a gente falaram lá no começo. Ah, o homem, a mulher usa o celular, usa não sei o quê, faz isso, faz aquilo, né? Tem um professor na minha academia que ele diz que aula de local é só para mulher. Porque na aula de local tem que pegar um peso, fazer isso com a perna, fazer não sei o quê. Os homens olham e falam, não, professor, não dá. E as mulheres fazem. Mas está tudo bem. A gente põe um homem lá na musculação, ele vai pegar muito mais força, vai ter muito mais força física do que uma mulher. Então, acho que essa que é a mágica, né? Quando a gente encontra e soma. E um tem um pouquinho nesse ponto, o outro tem um pouquinho nesse, e está tudo bem, vai cada um mostrando a sua diversidade ali. A minha história assim, com o CARF, ela é engraçada. O meu primeiro estágio, o meu primeiro estágio na faculdade foi no BMA, e o BMA ficava, não sei se ainda fica, ali do lado do CARF, aqui em Brasília. E a minha primeira tarefa, o meu chefe falou, vai ali naquele prédio do lado, tem um tal de conselho de contribuintes, você vai pegar uma cópia ali. E era difícil, porque tinha que ter uma procuração, uma autenticação, tinha que entrar no setor. Hoje em dia é ótimo, está tudo online, antigamente não era. Então, minha primeira diligência, o primeiro estágio foi no CARF, e lá eu estou até hoje. Então, a vida inteira eu advoguei na parte do CARF, e eu não tinha pensado assim, em ser conselheira, era uma coisa que eu fiz tributário a vida inteira. A faculdade eu fui do tributário, fiz monografia em tributário, fiz a OAB no tributário, e eu falava, eu vou ser tributarista desde o começo da faculdade. A minha vida vai ser aquele CARF ali, e eu acho que falei tanto que ia ser aquele CARF que virou aquele CARF lá. E um dia eu estava na academia, um lugar que eu vou pouco, e um colega meu, que era conselheiro do CARF, falou assim, Ana, você vive no CARF, você estuda o CARF. Eu ficava lá as 3 semanas fazendo relatório de CARF, eu vivia, sabia tudo que acontecia no CARF. Você nunca pensou em ser conselheira do CARF? Aí eu falei, olha, eu não sei, quem sabe? Não tinha pensado, né? Mas hoje eu vou passar o dia inteiro no CARF, como eu fico direto, e vou pensar. E aí eu fui para o CAF, na época eu encontrei a Bianca Xavier, que era sócia do escritório onde eu estava, e comentei com ela. Ela falou, nossa, Ana, adorei essa ideia, vai atrás disso aí. Falei, eu não sei nem por onde começar, mas vou atrás disso. Então, eu fui atrás disso e deu certo. E muita gente às vezes fala assim, o CAF é indicação política, tem que conhecer alguém. Não tem. Você tem que ter competência, você tem que trabalhar na área, você tem que ter o que você trabalhou na área, quanto tempo você está na área, quais são os seus estudos na área. Isso, inclusive, hoje é uma proposta do atual presidente do CAF, que ele nos disse, né, Wesley, que ele acha que só a produção acadêmica seria necessária para alguém ingressar no CAF. E isso ajudaria muito as mulheres. Tem muita mulher com currículo acadêmico maravilhoso e que às vezes não tem tanta prática. E hoje, para entrar no CAF, eles analisam muito a questão da prática na advocacia junto ao CAF, o quanto tempo você trabalha advogando junto ao CAF, qual é o seu trabalho, e que essa produção acadêmica ela ajudaria muito a ter mais mulheres hoje no CAF. Hoje eu acho uma pena que não tenha mais mulheres no CAF, que tem algumas turmas só de homem. Eu sou na minha turma única mulher há muitos anos. Eu queria ter mais coleguinhas lá, ia ser bem-vindas, mas hoje eu tenho várias amigas no tributário, as mulheres no tributário, a Fernanda Botinha está aqui também, é outra. Então, eu hoje, e assim, a maioria veio com o tempo, mas claro que eu ia gostar de ter as colegas lá no meu trabalho também junto, para poder dividir mais. E parece que hoje a média é essa, acho que tem uma turma só no CAF, tem mais de uma mulher, na segunda sessão, eu acho, e o resto está com uma mulher ou nenhuma mulher, às vezes transitoriamente tem alguma mulher suplente ali, mas não tem sido a regra. Então, eu apoio muito as mulheres que querem ir para o CAF, que querem estar lá. Eu sei que a questão salarial hoje não é uma questão boa, não é uma parte muito tranquila, mas eu até brinco, eu falo que é como se a gente fizesse, o pessoal da medicina faz residência médica, né? Fica ali fazendo uma residência, ganhando meio pouquinho, mas você sai de lá com um conhecimento gigantesco.
Eu nem imaginava tanto conhecimento que eu ia ter da vivência do CARF, do aprendizado do CARF, quando as pessoas falavam que eu ia ter, como eu realmente tenho. Então, eu acho que vale a pena. Para toda mulher que quiser, as portas estão abertas. A questão da licença maternidade ela ainda não existe, mas ela também é uma questão que a gente tem brigado muito para conseguir caminhar melhor que isso e não desistir. A gente teve algumas colegas que tiveram filho, foi uma fase apertada, mas é isso, né? As mulheres estão sempre segurando os pratinhos e dá para levar os pratinhos, né? Então, com certeza, todas têm o meu apoio e, caso queira, eu também fico disponível para conversar, se alguém quiser. Sou bem falante até, né? A Acho Ana que é isso. é mais um presente, né, no nosso Mulheres no Tributário. É muito bom ter você conosco, Ana, levando o nome do projeto, né, fazendo aí essa aproximação que você fez do projeto com o Wesley, com a Concarf. É muito gratificante termos mulheres como você junto conosco, porque é exatamente o que você falou, que a professora Mauritânia também falou com relação ao conhecimento, né, a nossa busca incessante pelo nosso lugar dentro do direito tributário. Então, é isso que dentro do Mulheres no Tributário a gente foca, né, conhecimento de qualidade, conhecimento técnico, também essa nossa união, esse uma sobe, puxa a outra, uma segura a mão da outra, né, a gente vai fazendo aí essa rede de apoio, porque como Wesley também trouxe, essa questão de, às vezes, dentro de casa a gente não tem o apoio que a gente precisa, mas aí a gente encontra uma rede de apoio, né, de mulheres que querem ver a outra crescer, que ficam felizes com o crescimento, porque eu falo que às vezes a gente tem disputas entre as próprias mulheres, né? Às vezes eu falo dependendo do local onde você está, uma mulher falando mal da outra. Gente, não, vamos elogiar, vamos dizer, olha como você está bonita hoje, sabe? Assim, um elogio sincero, falando da beleza, falando do trabalho. A gente fala muito também que nós mulheres temos dificuldade de falar sobre os negócios, que a gente se encontra, o homem faz networking no mercado, no futebol, no poker, e nós mulheres temos, né? Nós não viemos com isso de casa, assim, faça networking, converse sobre negócios, e é muito importante essa troca, que nem você falou, olha, se vocês quiserem, tiverem interesse em atuar no CARF, eu posso, né, dizer para vocês como fazer, qual é o caminho. Gente, isso é raro, isso são poucas as pessoas que têm, né, sabedoria para dizer, não, ei, você não é meu concorrente, você não vai concorrer comigo, vamos juntos abrir essa porta, eu vou te mostrar o caminho. Então, é muito legal, realmente muito gratificante poder estar aqui e escutar vocês contarem um pouquinho aí da trajetória de vocês, é inspirador, faz com que a gente respire e pense, se hoje o prato não estava tão equilibrado, vamos, né, vamos pegar aí essas experiências e trazer para as nossas vidas. Então, obrigada mesmo aí pela contribuição. Fran, então, é só fazer aqui Carol, não sei se tu queres falar alguma coisa. Tenho dois pontos para trazer. A conhecimento, né, das pessoas aqui. Eu vejo que tem muitos amigos aqui, o Ronê está aqui, o Tozelli, que também é conselheiro do CARF, pessoas queridas, importantes aqui também, a Fernanda Botinha, né, que também é tributarista, a procuradora Sheila, se não me engano, é procuradora de Blumenau, não sei se errei, doutora Sheila, mas... Doutora Sheila é do Acre. A do Acre, então estou confundindo com a Sheila, procuradora de Santa Catarina, que parecidas também. Bueno, eu estou só querendo colocar algumas questões que eu acho que a gente levantou aqui. Em primeiro lugar, assim, algumas questões que a Concarf tem feito em prol dessa inserção feminina, né? Nós estávamos em 2019, quando nós protocolamos no Congresso Nacional um projeto de lei em que tratava, e quem fez essa apresentação, a MP do COAF, foi a senadora Soraya, que me parece que foi candidata também à presidência da República. Ela se sensibilizou com algumas questões e não é bem assim, tipo, nós temos algumas situações em que os direitos dos conselheiros eles ainda estão um pouco deficientes, digamos assim,
porque justamente o formato, né, da atuação do conselheiro, né, a natureza jurídica nos coloca como sendo agentes honoríficos. Então, nós tivemos um parecer da PGFE, logo após a Operação Zelotes, houve um acordo junto com a OAB e o governo federal, naquela época, para que não houvesse mais atuação de conselheiros como advogados. Então, hoje, o regime de atuação desse conselheiro ele é exclusivo ao órgão, ele não pode advogar. Essa é uma possibilidade que nós estamos conversando atualmente com os setores do CARF, né, e Fazenda Nacional, para que nós possamos liberar, pelo menos, a possibilidade de advocacia não contra a União, porque a remuneração do órgão realmente não está adequada para a atividade judicante, julgador do maior tribunal importante, do mais importante do Brasil, administrativo, né, que hoje conta, pelo menos, com mais de 1 trilhão no seu estoque. Então, assim, não é brincadeira. Os temas ali que nós temos na área tributária são os dos mais complexos possíveis e chegam antes no CARF para depois chegar no Poder Judiciário. Inclusive, tem um tema que está chegando aí no Poder Judiciário, que chegou ao STJ, mas foi inaugurado no CARF e ficou longa data sendo debatido nas instâncias administrativas. Então, é um tribunal extremamente especializado, especialista, e que contém ali uma paridade de atuação, né, com julgadores indicados pela Receita Federal e julgadores indicados pelos representantes dos contribuintes, né, que são os setores produtivos, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, CNT, CNC, CNF, entre outros, que realizam essas indicações. E essas indicações é conforme o PIB. Se o comércio, por exemplo, tem um PIB maior, me parece que ele tem uma cota maior de conselheiros, e aí vai até as confederações de trabalhadores, né, sindicais do Brasil. Então, é proporcional, essa é a ideia dessas indicações. E, quando nós retornamos aqui ao tema de protocolo dos direitos, nós não temos férias, não temos direito a 13º, não temos nada praticamente, porque éramos agentes honoríficos. E para ter uma licença, por exemplo, passou um processo de aprovação no parecer da PGFN, mais um, para poder ter uma licença remunerada, que estourou a primeira greve, né? Nós tivemos a primeira paralisação depois de 2015, nesse novo formato, acho que foi em 2016, ou 2017 eu tinha entrado já, foi em 2016, os conselheiros ficaram sem receber remuneração, no regime de exclusividade. Então, foi um caos, ficaram pelo menos ali quase 2 meses ou 3 sem receber. Então, foi uma situação muito complexa, difícil, o que remonta, no meu ponto de vista, direitos humanos da Constituição de 88, que não permite esse tipo de situação, né, para, basicamente, um órgão da instância federal, não é municipal nem estadual, federal. Então, nós apresentamos lá diversas questões, dentre delas a licença maternidade remunerada. Como funciona hoje? A conselheira pode ter licença maternidade? Pode. Remunerada? Pode, mas é pelo teto do INSS e não pelo órgão pagante, que é o CARF. Basicamente, a grande maioria de servidores, por exemplo, cargo de comissão, também, na esfera federal, se estiver recebendo 15 mil, a mulher engravidou, né, aquela servidora engravidou, aquela SCC, ela vai ter que ir para o teto também. Ela não vai continuar recebendo na licença maternidade durante aqueles 6 meses o valor que ela recebe no cargo. E nós estávamos lutando para ter a licença maternidade remunerada pelo órgão, porque nós entendemos que o momento mais importante, né, de uma profissional, de uma mulher, no caso, né, depois do casamento, depois de achar um grande príncipe, assim, é o seu filho, é a gestação. E vou além, porque nós olhamos a gestação somente da esfera e do ponto de vista da mulher. Na verdade, no meu ponto de vista, nós temos que olhar a gestação do ponto de vista da criança, e é o que o Estado proporciona na sua Constituição de 88, né? A proteção aos direitos do nascituro da criança, e é nesse aspecto que eu penso hoje que teríamos que avançar. Não só da parte da mulher, porque ela passa toda uma transformação, né, do seu corpo, da gestação que prepara, e que, né, a criança pega emprestado daquele momento, né, o corpo da mulher para poder nascer. Fazendo uma comparação aqui, uma fala até ousada, digamos assim.
porque depois que ela nasce, depois de um tempo, depois da amamentação, a criança, obviamente, vai dependendo de pai e mãe para sobreviver. Então, nós apresentamos, naquele momento, um protocolo sobre a possibilidade de ter a remuneração do órgão. Foi uma confusão enorme, nós conseguimos, inclusive, debater muito no início da votação da MP do COAF, que passava o COAF, se eu não me engano, ao Banco Central, a tutela do Banco Central, se eu não me engano, naquela época, e ali era o governo Bolsonaro. E nós tivemos uma grande luta lá, só que, resumidamente, não foi aprovado, que a lei de sendo uma MP, o setor, a própria senadora recuou, naquele momento, a pedido do governo. Nós protocolamos porque também era uma representante, né, alinhada ao governo. E o governo pediu, não, recua, remuneração, conselheiros, CAFRE, e de lá para cá a gente iniciou uma batalha no próprio Congresso, nós batalhamos muito naquela época, conseguimos fazer o feito de substituir alguns parlamentares, coisa que, assim, federações da mais alta gabarito da sociedade, eu cito a Confederação Nacional, CNF, no caso, dos bancos, substituir parlamentares para conseguir votação, um trabalho de óbvio, né, basicamente, de convencimento, o famoso lobby, o lobby do bem, obviamente, e nós conseguimos substituir 3 parlamentares, algo assim que nem eu acreditei naquele momento. Né? Então, nós fomos com uma força tremenda para dentro do Congresso, todos os conselheiros ajudaram naquele momento, foi muito intenso os conselheiros, nós somos 80, né, Ana Cláudia, 80 conselheiros, representantes dos contribuintes, nós tínhamos na associação 67 associados na época dos 80, foi o momento o ápice mais assim, forte da associação para tentar conseguir essa remuneração melhorada e também os direitos da mulher. Naquele momento, não tinha, no meu ponto de vista, tanto movimento em volta, era 2019. Hoje está mais forte, depois da pandemia ficou mais forte. Havia ali nas tours, eu sei que tem outros movimentos, aqui em Brasília também, de mulheres, elas pedem vista, elas, entre outros. Mas nós fomos ali um dos precursores de lutar por esse espaço. Né? E é legal ouvir a Mauritânia dizer que, né, esse grupo aqui também abre espaço para as mulheres. Né? Assim, é um reconhecimento que nos toca também, porque não é sempre que a gente tem reconhecimento. Esse é o primeiro ponto que eu estava falando em relação aos conselheiros e ao órgão, que a gente lutou e lutou até hoje, em última instância, aqui, com o novo governo, e que me parece que também não estamos conseguindo rever esse método, porque há, sim, uma grande dificuldade de rever a natureza jurídica do conselheiro, que ganhou essa atribuição de agente honorífico. Não tinha muito o que se fazer. Então, ainda o órgão sofre com isso, o CARF sofre muito com essa situação, a sociedade sofre, o Ministério da Fazenda sofre, infelizmente se posicionou o Haddad aí recentemente de uma forma muito infeliz, e que prontamente nós nos manifestamos assim que recebemos essa fala do ministro, e aqui a gente, não sei se todos sabem, mas ele comparando os detentos com conselheiros que estavam julgando ali. Então, assim, é uma luta assim, glória, e aí eu fico até com a pecha, eventualmente, aqui de ser muito político, né? Às vezes, para mim, é ruim, eu boto muito cara a tapa. Quando eu poderia, de 10, 15 notas que nós fizemos ao longo de 2019 até agora, eu podia ter feito 15 artigos para ser publicado no Jota, no Conjunto, né? Entre outros tantos. Então, assim, mas não me arrependo de nada do que a gente tem feito de trabalhar, eu sempre me dou, porque eu acredito que mudar a realidade das situações para melhor em que a gente vive na sociedade, no meio, no ciclo, seja numa classe de representação, seja no nosso órgão, seja no nosso trabalho, seja um escritório com 2, 3 pessoas, seja um escritório com 10, 20, 30, 50, esse é um dos objetivos pessoal meu de vida, sabe? Evolução a todo instante, mesmo que, né, não seja lá o melhor caminho. Mas pagamos um preço caro por isso. Eu acho que essas lideranças femininas que estão aqui hoje pagam um preço alto, porque para lutar por esses espaços não é fácil. A gente sabe que vocês abrem mão de muitas questões pessoais, né? É legal, tá lá, tá na vitrine, é importante, é bacana. A gente sabe o quanto é difícil abrir mão, o espaço, e aí a gente fala até no convívio familiar,
E aqui eu queria até pedir para as mulheres também ter esse tipo de sensibilidade, porque muitos homens não estão preparados para vir essas mulheres fortes, determinadas, independentes, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho com esses homens, porque não pensem que os homens, ele só simplesmente não sabe, não entende a mulher, ele não quer que a mulher cresça. É porque muitas vezes, da mesma maneira que você sofre também com as questões emocionais, o homem também sofre, e é pouco falado isso. E tem se aflorado cada vez mais essa questão emocional e insegura do homem, porque ele tem visto a mulher ser independente, ele agora, que era aquele provedor da casa, ele passou a vida toda passando, fazendo, sabendo só aquilo. Ele não sabe cuidar de um filho, ele não sabe dar um remédio, ele não sabe nada. Ele também tem que ser ensinado, ele também tem que ser acompanhado, ele também tem que ser acolhido. E eu acho que esse grupo de mulheres no tributário faz muito isso, né, de acolhimento. E a gente tem que conscientizar esses homens. Né? Pouco tempo atrás, eu conversava com um amigo meu que tem um filho de 4, 5 meses, e ele entrou com uma ação, porque quer a guarda compartilhada, e botou lá que ele quer ver o menino à noite, porque, né, ele está amamentando. E eu disse, mas vai ver aonde? Ah, não, traz ali embaixo, no hall do prédio ali, que eu vou ficar ali. Eu disse, mas se estiver chovendo? Ah, mas eu entro um pouco. Moço, não dá, você não está entendendo o que está acontecendo. Ele começou a pensar, realmente, eu queria ver a filha, mas não estou tendo a ideia de como é a situação, porque ainda está amamentando. A cada 2, 3, 4 horas está ali com a criança amamentando. Então, esse homem também tem que ser preparado. Não é simplesmente chegar e acabar com o homem agora, né? Vamos acabar. Eu sei que não é essa a intenção das mulheres, mas nós temos que ter a sensibilidade que tem muitos homens ainda que estão aprendendo a se inserir nesse novo mundo, né? Em que a mulher é a protagonista e que a mulher tem muito a somar. E a mulher também tem que ter essa sensibilidade, que às vezes o homem fica ali e não sabe o que fazer. Entendeu? Então, assim, bom, vou ganhar menos, você vai trabalhar mais, mas então tudo bem, vamos dividir aqui as nossas consciências de que cuidar de crianças, como vocês muito falavam, é um trabalho. Cuidar da família é um trabalho. E se o homem vai para casa participar mais deste trabalho, ele está renunciando à participação dele como atuante na esfera profissional. Então, assim, minha opinião, tá? Me falaram que dizem que eu sou muito polêmico, então, que seja polêmico ainda mais, mas para construir algo e para expor, porque eu acho que se aquele homem também conversou, tentou explicar e não aprendeu, bom, aí o problema é dele, aí ele vai ter que ele se virar para isso. Os homens que lutem agora, que nem falaram, né? Os homens que lutem, então vamos lutar para tentar melhorar. Né? Eu acredito que o novo cenário é um cenário que cabem 2 protagonistas, né? A gente não precisa de um papel de coadjuvante. Cabe os dois e cabe os dois se ajudando, e, enfim, todo mundo se ajustando. Mas isso que você falou da polêmica, Wesley, eu acho que, né, de você se expor, porque você realmente acredita, eu acho que isso vem muito de encontro com o projeto, porque nós, né, não só eu, vou falar aqui no plural, porque acredito que todas, nós também buscamos essa evolução e deixar alguma coisa no mundo, né? Porque se a gente tiver aqui todo mundo de mãos atadas, mas se eu fizer esse pouquinho, só que olha de pouquinho em pouquinho, o projeto a gente chama de bebê prodígio. O nosso projeto vai fazer 1 ano e meio. Já estamos em todo o Brasil, fizemos encontro no Amazonas, teremos aí Pernambuco, Paraíba, tivemos Brasília, que já tivemos 4, né? Estamos indo para o 4º aí, junto com a Ana Cláudia, com Wesley, com todo esse entusiasmo. E é essa sementinha que a gente precisa plantar, né? Porque, de fato, eu acho que a gente já está construindo uma história. Na ABDF, em agosto, nós levamos 60 mulheres. E muitas dessas mulheres meninas, que nesses ambientes, quando chegavam em algum congresso, viam alguma grande referência, ficavam ali no cantinho, né, com vergonha. Dessa vez elas se sentiram em casa, elas participaram, elas trocaram. Então, eu sou uma grande entusiasta aí de deixar, de fato, um legado, de construir uma história para as novas gerações, e eu acredito que isso vem sendo construído e que é essa conexão não só de mulheres, mas de pessoas que acreditam nisso, né? Que de fato a gente pode construir sim um futuro melhor que faz a diferença, porque se ficar todo mundo, mas né, o meu pouquinho não vai fazer diferença, vai sim, e de pouquinho em pouquinho a gente consegue a construção de fato no mundo melhor, e a gente precisa
acreditar, né? A gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa não aceitar, porque a gente vê muitas pessoas aceitando, se acostumando com coisas e normalizando coisas que não podem, né, ser normalizadas e que a gente não pode se acostumar. Então, é muito bom, foi uma delícia estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigada, Mauritânia, Wesley, Ana Cláudia, o Fred, que esteve aí conosco, Marlene, a Fê, que entrou agora. É muito bom estar aqui com vocês, trazer esses assuntos, e eu acho que o que a gente tem também de um temperinho, vou chamar de tempero do Mulheres no Tributário, é isso, porque além de trazer muito conteúdo de qualidade, porque hoje nós temos grandes referências, os melhores tributaristas do Brasil compartilhando muito conteúdo bom conosco, também essa questão que a gente sempre fala, né, desse propósito de você acreditar, de você fazer a diferença no mundo, falar um pouquinho da parte emocional, porque eu não acredito que uma boa pessoa, um bom profissional, ele não tem essa base. A gente precisa debater sobre isso, sobre saúde mental também, porque a gente vê a normalização, né, das pessoas lá se matando, tomando um monte de remédio, e não é assim. A gente tem que cuidar da base, e isso é maravilhoso. Então, muito obrigada. Foi excelente passar essa noite aqui com vocês. A lá, Thalita abriu a câmera ali. Thalita, tá nos ouvindo? Acho que não. É. Mas, então é isso. Mais alguém quer colocar alguma coisa, participar? Eu também quero aproveitar, então, também para agradecer. Tá a Glai aqui, a gente estava com o Frederico, né, a Ana, a Mauritânia, o Wesley, todos que estiveram presentes, a Fernanda Botinha, que entrou aqui também, que eu tive o prazer há 2 semanas de ir lá, ser recebida no escritório dela. Então, eu digo, né, o projeto está aí abrindo, fazendo parcerias, a gente está tendo contatos aí com grandes profissionais do direito tributário. Agradecer a contribuição de vocês, escutar um pouquinho da trajetória da Mauritânia, da Ana, escutar o Wesley também aí, né? Na nossa, que a gente fala, os homens que apoiam o Mulheres no Tributário. Então, essa troca, ela é valiosa. Eu digo, a gente, essa conexão com pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, a gente conseguir ter essa conexão, eu aqui em Chapecó, em Santa Catarina, né? Para ver, olha, estamos atravessando o Brasil aí, fazendo pontes, construindo relações. Então, muito obrigada mais uma vez aí pela participação. Eu também quero agradecer, vou apelar aqui a Ana Cláudia, mas justamente para dizer que foi a Ana Cláudia que nos apresentou, então agradeço ela por ter feito essa ponte com vocês aqui, que é uma ponte que eu acredito que vai perdurar durante muito tempo. Agradecer a Mauritânia por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? A gente sabe que foi de última hora e ela aceita, porque ela gosta também de estar participando e atuando como mulher tributarista, conselheira, que tem um currículo enorme. Cumprimento a sua trajetória, a trajetória da Ana Cláudia, você, da Ana Carol Brasil, que lideraram esse movimento. Eu sinto falta da Camila, que não está aqui, né? Camila não está aqui. Mas Camila está na função maternidade lá, tinha alguns compromissos, não conseguiu entrar, mas deixou um abraço para todo mundo. E é isso, a gente fica à disposição. Nós, inclusive, ressalto que temos trabalhado, sim, pelos direitos das mulheres. Nos questionaram muito por que nós não ajuizamos uma ação, por exemplo, para buscar lá a licença maternidade remunerada pelo órgão. E por uma série de questões internas, que não cabe aqui falar, a CONCAF não optou por não fazer isso. Nós tivemos mais ou menos 8 mulheres, ou 9, que ajuizaram as ações, todas perderam. Só teve uma que ganhou no mérito, se eu não me engano, está em sede recursal. E eu acho que assim, teria que mudar, talvez, o regime jurídico, ou colocar um valor alto para que o conselheiro e a conselheira possam, pelo menos, se programar ou se planejar, para que, posteriormente, ela tenha ali, no momento da maternidade, algumas situações de melhoria da remuneração, que é o que nós também buscamos. Então, é isso, né? Agradeço aqui a oportunidade, a CONCAF imensamente feliz com essa parceria. Nós somos tão parceiros, vocês vejam que nós estamos tão parceiros que eu já estou até com os bandos das mulheres
no tributário que está aqui comigo, que ficou do último evento, que eu tenho que devolver. Ótimo, mas É, esse banner Mas, mas Tá como pronto para o dia 29 já. isso, eu eu tenho falei no início, e vou só te interromper rapidinho, Wesley. Eu falei no início e já fica aqui o nosso Save the Date, dia 29/11, a Concarf Mulheres no Tributário, um super evento em Brasília. bem lembrado, viu? Bem lembrado que estamos ainda realizando esse evento bem bacana que vai Eles vão homenagear. ter os homens que apoiam no evento também, não é só para mulheres. eu vou pedir para atualizar o banner, para colocar a hashtag do homens que apoiam mulheres no tributário. Quando o Eu tô assim, professor Heleno eu tô- postou, vários homens vieram falar comigo enciumados. Porque o Lá, professor Heleno é o homem que apoia e eu não posso ser, eu quero ser um homem que apoia, eu quero ser. Eu falei, gente, eu, ele postou, vocês podem ser também. eu falei com o Wesley que a gente está para criar um grupo, é que a gente quer fazer tudo bem organizado, mas a gente quer criar o grupo aí para os homens que apoiam mulheres no tributário estarem sempre atualizados também dos eventos, porque muitas vezes a gente recebe esses feedbacks de que, nossa, foi, eu não fiquei sabendo, porque o nosso grupo ele é alimentado ali diariamente, né? Parece aqueles bichinhos se multiplicando, que você vai ver que não dá nem para acompanhar. E aí, pelo menos, todos os homens poderem participar mais ativamente, porque, como a gente falou no início, não é uma guerra entre os gêneros, não é uma competição, e sim todo esse apoio aí para construir uma história para as novas gerações. Nós acreditamos nisso e estamos conectando pessoas com esse propósito também, que é muito bom. Estou super empolgada para o dia 29/11. Esse evento está ficando lindo. E é isso, queria deixar o projeto aqui de portas abertas, gente. Como nós falamos, a ideia é construir pontes, acreditamos que tem espaço para todo mundo, compartilhar conhecimento, acreditamos que o conhecimento, realmente, a educação é algo que pode mudar o mundo, pode mudar uma história, pode mudar uma vida, e estamos à disposição para o que precisarem e o que tiverem de ideias também, nós adoramos. E o projeto está aí. O projeto não é meu, não é da Fran, não é da Camila, o projeto é nosso. Carol, tem uma pessoa aqui que diz que é uma parceira sua de Manaus, que não pôde abrir porque está numa aula, viu? E aí não pôde. Quem é? Quem será que é, né? Camila? Aí, Ah, Thalita! Minha parceira, viu? Minha parceira de passeio lá em Manaus também. Não só de tax, também de tributário e também de passeios. Beijo, Thalita, boa aula. Foi Beijo! ótimo estar com Eu te vocês. encontro na Abate, acho, essa semana. Vou te mandar um WhatsApp. A mímica. Então, Beijo. Tchau, tchau. beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada. Contem Obrigada, comigo. Wesley. Boa noite. Quero estar mais próxima de vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Que haja mais mulheres em espaços de poder e de decisão. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Um beijo e obrigada. Maritânia. Beijo. Alegria ter você conosco. Obrigada. Tchau, gente. tchau, tchau. Tchau.